Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Thaís Priscila Sartor. Hoje nós vamos estudar sobre a reação em cadeia de polimerase. Gostaria de saber de vocês se alguma vez vocês já se perguntaram como que é realizado o exame do COVID, né? Que é o que está no momento. A maior preocupação aí da saúde pública, né? O que seja COVID-19. Já se perguntaram como que é realizado o exame? Isso, Joãozinho. Já ouvimos falar no tal do exame do PCR, que a coleta é realizada através de um swab nasal, né? Que é uma amostra de secreção respiratória, né? Mas como que o PCR funciona? Vocês já se perguntaram como que o exame em si funciona? Como que é realizado o PCR para detecção do COVID? A gente vai ver isso, então, agora, nesta aula. Então, com o exame X, né, do PCR, então, ocorre, então, uma reação em cadeia de polimeria que permite a amplificação, então, do DNA, né, e do RNA, moléculas base do genoma, obtendo, então, né, milhões de moléculas. Com isso, é possível analisar se a amostra da molécula de vírus que deseja ser encontrado com a aplicação se pode ser detectada. Então, se é possível verificar se há moléculas do vírus que deseja ser detectado, então, durante o processo de exame da PCR. Mas o PCR, como que ele foi desenvolvido, então? Ela foi desenvolvida por Carrie. Desculpa, professora, que o inglês da professora é péssimo, né, gente? Por Carrie Mullis, em 1983. A reação em cadeia da polimerase ou do simples PCR é uma técnica mais sensível, então, para detectar o DNA. Então, aqui eu elaborei uma linha do tempo com os principais acontecimentos da evolução. Então, assim, em 1983, a criação da técnica do PCR foi por Carrie Mullis. Em 85, ocorreu, então, a apresentação da pesquisa, a comunicação científica e publicação na revista Science. Em 1986, então, TAG polimerase, a descoberta da bactéria termos aquáticos e extensão do seu DNA polimerase e possibilitou, então, né, aperfeiçoamento da técnica que não necessitava da edição de mais DNA polimerase a cada ciclo, pois a mesma suporta temperaturas, então, né, acima de 100 graus, gente. Em 87, com a patente da PCR, por parte de Perkin, desenvolve-se a automação como controle do aumento, então, da redução dessa temperatura. Nesse momento, então, surge o termociclador. Em 1992, o primeiro teste diagnóstico desenvolve por HIV, então descartando o problema da janela de imunológica estabelecida com o vírus. Em 1983, Carrie Mullis recebeu, então, um prêmio Nobel de Química. Que legal, né? Em 2003, então, pessoal, ocorreu, então, o desenvolvimento da PCR em tempo real, ou que PCR, na qual utiliza-se, além dos primes, iniciadores da aplicação, as sondas marcadoras de possibilitando a quantidade do alvo em estudo. Então, nessa disciplina, a gente vai ver o que é PCR e vamos estudar também sobre o PCR em tempo real, que é utilizado, então, para detecção do COVID. Então, como a gente viu ali na década de 80, né, as fontes termais, primeira descoberta, né, do PCR, que foi em 80, foi definitivo, mas foi
há 50 anos atrás, mais ou menos, foi quando começou, então, um pequeno desenvolvimento de PCR, né? Que isso ocorreu nas fontes termais de Grace, também conhecida como Wellstone. É uma fonte, então, que fica nos Estados Unidos. Que nessa fonte, quem diria, então, foi onde foi descoberto a PCR. Então, ela foi, por muito tempo, essas fontes termais, teve uma palavra que ficou gravada, que é definitivamente vivo. Essas palavras foram gravadas principalmente por Thomas Browking, em que anotou essa palavra, então, em torno de 50 anos atrás, que foi onde iniciou o pontapé para o desenvolvimento do PCR. Em um dos cadernos que levava a sua investigação de campo em Wellston, nos Estados Unidos, a primeira molécula, então, vista nos anos de 50, foi realizada pela primeira vez uma leitura de código genético sequencial, que consiste, então, em leitura de letras por letras, né? Como a gente estudou anteriormente. Através de várias reações químicas, se cortava, então, fita por fita, para se obter, então, a variação do código genético, que foi a técnica mais antiga e mais demorada, né? Que por todos esses anos foram se desenvolvendo, então, estudo com o DNA, em que o PCR em si só foi realmente colocado em prática, né, o seu estudo, nos anos de 80, né? Na era, então, de 1960, o cientista americano se referia a um dos organismos em comum que acabaram, então, de encontrar em uma das fontes térmicas desse parque. E nessa época, Robert Hole conseguiu sequenciar uma pequenininha parte, então, de DNA, que foi da levedura Saccharomyces cerevisiae. Vocês já devem ter ouvido falar dela, né? Ela é usada, então, para fermentar a cerveja. Acredito que vocês não devam tomar, né? Vocês são menor de idade, né, pessoal? Então, vamos esperar aí a maioridade para a gente degustar dessa cerveja. O que vocês acham? A grande, então, dificuldade de sequenciar o DNA era obter cópias de sequenciamento, sendo que cada célula possui uma cópia do sequenciamento do DNA. Em 1951, foi então descoberto a primeiro DNA polimerase, olha só que legal, em que pegava o nucleotídeos, as letrinhas então do DNA e complementavam as cadeias. Era necessária apenas uma fita de DNA como molde de uma segunda fita incompleta para o DNA. A polimerase, então, desesperadas, né, porque tinha uma fita incompleta de DNA, ela vai até essa fita que está incompleta, com a falta do nucleotídeo, já que estava então incompleta, a polimerase iria completar ela, sendo então esta enzima que está presente em todo o nosso corpo, né? Como nós estávamos falando, a enzima, então, está presente em todo o nosso corpo, exceto no tipo de organismo, na grande maioria dos vírus, que dependem, então, da maquinária celular dos hospedeiros para fazer cópia do seu próprio material genético. Essa enzima de DNA polimerase faz cópia do DNA dos genomas das células, fazendo, então, que elas se multipliquem. Bom, nesse exato momento, galera, que vocês estão sentados aí nas suas cadeiras, bem bonitinhos, prestando atenção na aula, então, você tem, então, multiplicação do DNA polimerase no seu organismo e no seu corpo. Nas bactérias, então, E. coli, já ouviram falar em E. coli? Alguém? Pessoal, vamos dizer que vocês nunca ouviram falar em E. coli.
Isso, Maria, está presente no nosso intestino. Aham. As E. coli estão presentes no nosso intestino sem causar doenças. Então, pesquisadores descobriram que poderiam isolar parte do DNA da E. coli para utilizar fazer cópias do DNA in vitro. Foi um desses mananciais que Brock então descobriu uma bactéria adaptada à vida em alta temperatura, que ele chamou de termos aquáticos. Lembra que a professora falou lá no início, nos slides anterior, na década de 80, que foi descobertos, então, os termos aquáticos. Sua versatilidade permite diferentes aplicações, então, da PCR, né? Podendo ser utilizado para diagnóstico de doenças, detecção de polimorfismo, mutações pontuais, infecções por micro-organismo, como bactérias ou vírus, e também para identificações de espécie. É considerada uma técnica simples que permite, então, que moléculas de DNA e cDNA seja amplificada milhões de vezes em uma forma exponencial. Trata-se de um método realizado in vitro, que começou então in vitro graças à nossa E. coli, né? Que permite a aplicação do DNA a partir de uma quantidade mínima de amostra. Ou seja, pessoal, poderia multiplicar a cópia de DNA de uma única amostra, mas foi encontrado um grande obstáculo, pois antes do DNA polimerase, começou então a cópia do DNA em dupla fita, encontrando em células de todos os organismos que precisavam ser separadas em uma fita. Daí então entra o reagente chamado de prime, que a gente vai estudar vamos estudar os primes, né? Para que a reação, então, de amplificação ocorra, deve conter o DNA com uma sequência alvo, olha só que legal, e ser amplificada uma enzima de DNA polimerase termoestável. No caso dos reagentes, então eles se ligam em cada uma das fitas, indicando aonde o DNA polimerase. Vocês estão conseguindo imaginar o que a professora está falando? Pense na fita de DNA, pessoal. Então, aonde o DNA polimerase devem começar a cópia do DNA. Então, eles começam a se copiar, né? Todo esse processo em nosso corpo de quebra, fitas ligar a prime, que passa por enzimas e proteína. Em vitro, não é possível identificar tudo isso na reação. Porém, existe uma maneira de realizar essa separação in vitro que passa por 3 processos de aplicação do DNA. Para Isborg e Russell, tais componentes são essenciais para o sucesso da reação, onde nós temos o DNA polimerase, par de oligonucleotídeos iniciadores, primes, né? E cloreto de magnésio. Desculpa, não é cloreto de magnésio. É cloreto de manganês. Obrigada, Joãozinho, por corrigir a professora. Exatamente. Cloreto de magnésio. Você estava certo. Muito obrigada. Então, obrigada mesmo, Joãozinho, tá? A professora hoje tá... Acho que tá com a cabeça no mundo das luas, né? Química, a professora deve ter faltado na aula, pessoal. Então, DNA polimerase. Trata-se, então, de enzima termoestável que catalisa a síntese de DNA. Existe uma variedade desta enzima com diferentes características e fidelidade, eficiente e habilidade de sintetizar os produtos de DNA rotineiramente e a tag polimerase é a mais utilizada em PCR.
para par de oligonucleotídeos iniciadores, os primes, né? Trata-se então então ele designa desse crucial, pois pode incluir na eficiência e especificar a reação. Dessa forma, então, pessoal, é importante obter um produto com alto rendimento, evitando assim amplificação de sequências indesejáveis. Já para o cloreto de magnésio, todas as enzimas de DNA polimerases necessitam de um cátion bivalente para sua atividade. Reagentes, então, necessários para a reação, né? Então, a reação sempre parte do DNA, molde extraído conveniente da amostra, ou de uma amostra de RNA convertida para cDNA. O que é cDNA? É DNA complementar. O ideal é que o ácido nucleico esteja livre de impureza. Que seriam essas impurezas? Proteína, lipídio, outro ácido nucleico, reagentes, extração e etc. E numa concentração mínima de 5 microgramas por ml. Apesar da quantidade bem menor, poderem ser utilizados em medicamento forese, que chegou-se a utilizar quantidades de até 10 a 12, então, mols de DNA. O DNA polimerase, a mais utilizada ainda é a TAG. Numa concentração, varia de 1 a 4 microlitros de solução. Normalmente, a maioria do DNA polimerase, pessoal, disponível no mercado, são fornecidos conjuntamente com uma solução tampão especificada. Junto com a composição, varia de acordo com o fabricante. Basicamente, essas soluções encontram-se íons. Seria sódio, cloreto, cálcio, entre outros, que otimizam as condições, então, desta reação, né? Alguns tampões contêm ainda detergente, inibindo a formação de dímeros das cadeias. Enzimas, então, das proteínas, proteínas estabilizantes de algumas substâncias que agem na desnaturação. Nós vamos falar da desnaturação um pouquinho mais para frente, então. Então, mas eles vão agir na desnaturação da cadeia molde de DNA. A quebra da ponta de hidrogênio entre as bases dessa desnaturação. Um reagente de importância crítica é o cloreto de magnésio. Muito estável com íons de magnésio, que são com fatores indispensáveis para a atividade, pessoal, da enzima. De algumas enzimas utilizado outros íons metálicos como cofatores, tá? Um desses casos, e talvez mais interessantes, é a enzima TDH polimerase. Esta enzima, então, possui uma atividade de DNA polimerase em presente de íons de magnésio. Porém, na presença do manganês, esta mesma enzima apresenta atividade de uma transcriptase reversa. Ou seja, o que é essa transcriptase reversa? Então, ela sintetiza o DNA a partir de uma cadeia de RNA. Os desoxinucleotídeos são a matéria-prima proporcionalmente dita para a síntese da fita filha. São compostos, então, pessoal, por nucleotídeos. O que são esses nucleotídeos? ATP, TTP, CTP e GTP. Desoxilados no carbono da desoxirribose. Então, são adicionados pela polimerase completamente à fita filha. Adiciona-se, então, uma mistura de todos os
os DNTPs em concentrações iguais à reação. Os DNTPs são ligados à fita-mãe pela polimerase numa área delimitada pelos primes, que são pequenas sequências de DNA. Essas pequenas sequências, elas variam de 12 a 35 bases complementares. Então, aqui a gente tem 3 etapas que envolvem o ciclo de amplificação do DNA pela técnica de PCR. Então, em 3 etapas. Então, vamos falar um pouquinho de desnaturação, que é a primeira etapa. Nessa primeira etapa, o fragmento de DNA é o alvo, então, de desnaturação, ou seja, ela tem, então, uma dupla hélice, né? Então, são a fita, elas são a fita de DNA, né? Dupla hélice, tem de ser desenrolada e separada, originando, então, 2 cadeias simples de DNA. A multiplicação, então, pessoal, desse trecho específico se dá alternando-se a temperatura de ensaio entre desnaturação das cadeias de DNA genotípico, alelamento de primes, usando para delimitar a sequência e ser amplificada. E a temperatura, então, ela ótima para especificar essa enzima é em torno de 72 graus Celsius, reiniciando, então, um ciclo. A outra etapa, então, que é a nossa segunda etapa, ela é o anelamento ou hibridização. Após, então, a separação dessas fitas, né, na desnaturação, um par de iniciadores ou primes, uma fita de DNA especificada para o gene que se quer estudar, complementam a fita oposta da sequência de DNA, que deve ser amplificada. A temperatura usada no anelamento é um passo crítico, pois se for muito alta, poucos oligonucleotídeos então eles se anelam. Já se a temperatura for, no caso, muito baixa, pode ocorrer anelamento de primes, que são específicos a resultado em amplificação de segmentos indesejáveis de DNA. Recomenda-se, então, que a temperatura ideal seja entre 50 a 65 graus Celsius. Já na terceira etapa, pessoal, onde a gente fala de extensão ou polimerização, com o molde já identificado, a enzima de DNA polimerase adiciona as bases complementares, formando uma nova fita, e então tem-se novamente a duplicação da fita de DNA, tá? Então, essa extensão dos primes ocorre próxima à temperatura ótima para a síntese de DNA, que ela é catalisada pela polimerase termostável, no caso de TAG polimerase, variando entre 72 graus Celsius a 78 graus Celsius. Então, aqui montei um outro esquema, que fica melhor para a gente identificar e trabalhar. Então, nesse esquema, ocorre o processo processos realizados numa reação de PCR. Após a desnaturação, que aqui eu tenho fita de DNA, onde vai ocorrer a desnaturação das fitas moldes, no caso, né? Ocorre o pareamento dos primes. Essa enzima, então, ela é representada aqui onde está de verde, após a sua desnaturação aqui em cima, tem a fita linear, ocorre a desnaturação, que é a separação, né? E aqui onde tem verde, adicionado, então, desoniclotídeos, complementando, então, a fita mãe, que é como está aqui embaixo, tá? Tranquilo? Alguém está com uma dúvida? Não? Então, vamos seguir. Então, aqui nesse outro passo, pessoal, da reação, ocorre 2 fitas mães, no caso,
em cima, né? Pareada com a fita filha. Complementares, sintetizadas a partir de adição dos desonucleotídeos pelo DNA polimerase. Fragmentos de novos DNA sendo amplificada e servindo de moldes para novos amplificados que logo serão identificados a sequência de primes. Então, tem aí números de ciclos. O número de ciclos depende do número de cópias de DNA molde presente no início da reação e da eficiência da extensão de primes e amplificação. No entanto, pelo menos 25 ciclos são requeridos para alcançar nível aceitável de amplificação de uma única sequência alvo. Então, aqui a gente tem o primeiro ciclo, que é produzido 2 moléculas de DNA de fita dupla. Aqui para vocês terem uma ideia dos 25 ciclos. Então, nesse primeiro ciclo, tem a região de DNA cromossomal de fitas duplas a serem especificados, que está aqui. Separando, então, a separação das fitas de DNA e alinhamento dos primes, que elas passam, então, por oligonucleotídeos, os primes de DNA, que tem a síntese de DNA. No segundo ciclo, então, produz já 4 moléculas de DNA e de fita dupla, onde tem a separação das fitas, então, do DNA, como primes também, dos primes também, e síntese de DNA. Já no terceiro ciclo, também, ele passa por separação de fitas de DNA, alinhamento primes e síntese de DNA. Esse terceiro ciclo aqui, então, ele tem 8 moléculas de DNA de fita dupla. Então, é possível observar como o DNA é amplificado na forma exponencial, como o processo é realizado várias vezes, os fragmentos novos sintetizados servem como molde na sua vez, e dentro de poucos ciclos, o DNA predominante é identificado na sequência entre 2 primes. Então, vamos falar um pouco de reação em cadeia polimerase em tempo real, o PCR. O PCR Real Time. O PCR, então, é uma tecnologia em tempo real, conhecido como qPCR, sendo uma evolução do método do PCR, que é Polymerase Chain Reaction ou reação em cadeia polimerase. Esse inglês maravilhoso, né, pessoal? Não vale dar risada da professora, por favor. Então, o princípio básico é a elaboração na duplicação de cadeias de DNA in vitro, podendo ser repetida diversas vezes. Sequencialmente, gera uma quantidade de DNA suficiente para realizar diversas análises, que podem ser realizadas com um único fragmento. Olha só, um único fragmento de DNA reduzindo milhões de cópias. Que legal, né? Permitindo a detecção rápida, então, dos marcadores genéticos de doenças infecciosas ou doenças genéticas. Atualmente, então, a técnica de PCR revolucionou a análise quantitativa de DNA e RNA, com crescimento ligeiramente em amplificações no desenvolvimento da PCR quantitativa em tempo real, ou qPCR. Técnica é utilizado o padrão ouro, então, né, para diagnóstico do COVID-19, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O PCR em tempo real possui como principal característica a detecção e quantificação de fluorescência, que é emitida durante cada ciclo de uma reação de PCR, e a sensibilidade de detectar poucas cópias de DNA presentes em uma dada amostra, podendo então ser utilizado como exemplo no SARS-CoV-2, que é um dos vírus de RNA, para avaliar seu material genético em uma amostra biológica.
No final, então, dos anos 80, como a gente estava conversando lá no início da nossa aula, foi onde iniciou o desenvolvimento do PCR por Muris, que levou, então, lá o Prêmio Nobel de Química, sendo, então, responsável pela evolução da técnica do material genético. Então, graças aos anos 80, lá, aos anos 50, Muris, onde a gente pode agora, atualmente, realizar o PCR como exame para o Covid-19. Vamos agradecer a eles, né, pessoal? Como visto, então, no tópico anterior, o PCR é decorado com o princípio natural de replicação de DNA. Ocorre um processo, então, de 3 etapas, como a gente viu, que é a desnaturação, hibridização e extensão. Quando ocorre o trabalho com uma amostra, então, de RNA, o primeiro momento é necessário realizar a sua conversão, pessoal, de DNA complementar, reconhecido como cDNA, utilizando reagentes específicos, né? Esta etapa também é conhecida por transcrição reversa, né? RT. E o molde de RNA utilizado por PCR é conhecido como RT, que é a transcrição reversa, que é PCR, real time, tá? Então, aqui nós temos um exemplozinho, onde eu tenho aqui o material genético, né, do Covid-19, onde ele passa, que é o RNA, onde passa para a transcrição reversa, onde eu tenho aqui o nosso DNA desta amostra, né, que passa, então, por um real time, onde aqui eu vou ter várias amostragens, né, que elas vão se multiplicar. Com uma amostra, então, de DNA e cDNA, no qPCR, tempo real, o ácido nucleotídeo é gerado, colocado em uma placa de 96,384, postos juntamente com os reagentes para uma PCR convencional. Mas a diferença é que será utilizado um reagente específico ao ser intercalar na dupla fita do DNA, permitindo a quantificação do produto gerado após os ciclos de reação. Então, durante a aplicação do software, constrói em tempo real um gráfico relacionado aos ciclos de termociclagem, com intensidade de fluorescência, que é emitido, então, durante a amplificação do DNA nas amostras de ciclo a ciclo. Mas, pessoal, como é interpretado o resultado, então, do qPCR? Então, após terminar essa reação, né, de ensaio, a ser gerado esse gráfico, que é por um software, né, é traçada uma linha de maneira paralela ao eixo referente ao número de ciclos que a gente viu anteriormente, na altura em que se inicia a fase exponencial da amplificação genética, ou seja, início da elevação exponencial na emissão da fluorescência. Então, esse parâmetro representa o limiar de detecção, sendo o número mínimo dos ciclos para amplificar, conhecida como threshold. Olha só esse português maravilhoso, inglês maravilhoso, né? O ponto em que o threshold cruza, então, com a linha de amplificação da amostra, permite determinar o número de ciclos necessário para o início da amplificação da sequência genética alvo, presente no DNA a cada amostra. Após ser, então, corrigido pelos CT dos genes controle, endógenos e das amostras controle. Beleza? Então, assim, o RT-PCR,
é uma evolução, então, composta por dois pares. A transcrição reversa e a amplificação, proporcionalmente dita, possui principalmente diferenciais, é que, na verdade, essa reação não parte de um molde de DNA diretamente extraído da amostra. A amostra fornece, então, como a gente viu na imagem anterior, fornece o RNA, que é convertido em cDNA. O que é o cDNA? Então, o cDNA é DNA complementar, ferramenta única em estudo de expressão genética que avalia o mRNA. Podemos detectar quais proteínas estão sendo efetivamente expressas. No entanto, o estudo direto do RNA, principalmente no mRNA, é inviável devido à sua alta sensibilidade a vários fatores e a alta temperatura. O primeiro passo, então, da reação consiste na síntese de uma fita, né, de DNA, utilizado para templante uma fita de RNA, onde numa reação catalisa por uma transcrição reversa. Usualmente são utilizadas duas fitas de enzima desta classe. Além disso, pessoal, também é utilizado primers, mas inespecíficos e nunca em pares. São, então, oligonucleotídeos compostos por várias timinas consecutivas, tá? Que são anelados às regiões do RNA rico em adenina. Após o ciclo, então, obtém-se o cDNA, que será utilizado na PCR, que é importante ressaltar, então, que o round de transcrição reversa não altera o número de fitas de RNA ou DNA. Então, aqui, como que o qPCR, real-time, funciona na detecção do COVID. Então, só para a gente saber, o teste, falar um pouquinho do teste rápido, né? O teste rápido, que é o conhecido teste de farmácia, né? Que é um outro teste muito utilizado, é capaz de detectar as proteínas de defesa geradas pela exposição do coronavírus. Os anticorpos, esses são gerados cerca de 2 semanas após a infecção. Não deve ser usado como diagnóstico da doença. Como a gente sabe, e já ouvimos falar também, o teste mais sensível é o PCR. Porém, mesmo assim, pode ocorrer de dar um falso negativo, tá? Então, ele já não é, ele é mais sensível, mas ele não é 100%. O RT-PCR, então, ele consegue detectar o vírus diretamente antes mesmo da produção do anticorpos no nosso organismo, né? Geralmente já poucos dias após a infecção. É um teste que deve ser usado como diagnóstico, né? Utilizar apenas teste rápido pode gerar lentidão e erro. Espero que tenham gostado da nossa aula. Então, pessoal, tem vários materiais no Moodle que vão ajudar vocês a compreender. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem também para a professora no Moodle, vou estar disponíveis para qualquer dúvida, tá? Aqui, para dar sequência, então, também na nossa aula, nós temos aí 3 vídeos que falam como detectar o COVID-19. Beleza, pessoal? Até mais. Muito obrigada pela participação de todos.